aí, aluna, nós resumimos aí 34 anos de história do Brasil. 34 anos de história do Brasil em menos de 30 minutos. Nós fizemos um pequeno resumo para vocês terem uma base do Brasil, como ele se constitui. Mas como é que o Enem trabalha isso em suas questões? Como é que as construções de itens do Enem vão trabalhar essa questão da história do Brasil? Olhe na tela para vocês. Olhe na tela para vocês como é que vem. Olha essa questão. A respeito do contexto que foi concebida a Constituição de 1934, o historiador Marco Antônio Villa fez as seguintes considerações. O culto do Estado forte é típico do período. Os Estados Unidos não era mais um modelo. A aspiração vinha da Europa do totalitarismo. Então, vamos evidenciar totalitarismo e vamos evidenciar Estados Unidos. Tá? Todos atacavam as ideias liberais. Vamos destacar ideias liberais também aqui. Consideradas anacrônicas. O escritor e ex-deputado Afonso Arinos, que nos anos depois seria um dos mais importantes líderes da UDN, União Democrática Nacional, e um dos mais enfáticos defensores do liberalismo, escreveu a Carta a Getúlio Vargas, que o Brasil precisava de um Estado forte. Esse só os moços que o sentem necessário poderá criar. Estado forte. Ainda antes da instalação dos trabalhos, e criticando o líder mineiro Antônio Carlos, que foi eleito presidente da Constituinte, disse que o velho político representava a rala água com açúcar do liberalismo flor de laranja. A rala água com açúcar do liberalismo flor de laranja. Antônio Carlos. Agora vem comigo aqui, coloca aqui o texto aqui comigo. Eu fiz alguns destaques nesse texto. Porque antes dessa Constituição de 34, nós tínhamos uma Constituição anterior, a Constituição de 1891. Quando Marechal Deodoro da Fonseca, que era positivista, cria a Constituição de 1991 com aquele lema Ordem e Progresso, que é um lema positivista, que vem de uma frase de Augusto Conte, que Augusto Conte colocava amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Ele utiliza essa frase para colocar na bandeira nacional. Naquele momento, aquela característica da república, ela tinha base iluminista, a mesma base que foi constituído a Constituição dos Estados Unidos, que foi constituída pelos movimentos liberalistas, pelos movimentos burgueses do liberalismo que se formaram ali desde o século XVIII. E o Brasil, a primeira Constituição brasileira, ela vai ter como molde essa Constituição do liberalismo. Só que, enquanto a inspiração vinha dos Estados Unidos, ele dizia que não. A aspiração que está vindo agora da Europa. Porque a Europa, devido à crise de 29, a Europa tinha partido para os movimentos totalitários. O nazismo, o fascismo, o socialismo estavam super fortalecidos na Europa. E esses movimentos totalitários eram que atacavam o movimento liberal norte-americano. E ele dizia que, o autor dizia, nós precisamos de um Estado forte e não uma rala água com açúcar do liberalismo flor de laranjeira que Antônio Carlos, que era o ministro constituinte, pregava. Olha aí como o texto traz um debate sobre a Constituição norte-americana e essa nova Constituição que estava sendo formada para o Brasil. Tanto é que a Constituição de 34, principalmente a de 37, ela vai ser uma Constituição baseada no El Lavoro, no
é o lavoro. Sabe de quem é essa Constituição? Da Itália, de Benedito Mussolini. Mas vamos lá a questão, volta aí na tela para vocês. Vamos lá, que eu fiz ali um apanhado sobre a questão. Na tela para vocês aí, volta aí. Coloque na tela. Partindo das considerações de Villa, é possível afirmar que o culto do Estado forte nessa época era uma característica restrita da América Latina. Será que não tinha na Europa, não? Ele não fala que tem na Europa? Portanto, o autor erra ao dizer que o modelo europeu era totalitário. O culto ao Estado forte e a rejeição das ideias liberais foram abandonados em 1937, na ocasião da Constituição do Estado Novo. Acabei de falar para vocês que, muito pelo contrário, foi fortalecido. A referência dos Estados Unidos de não serem mais o modelo remete à Constituição de 1891, a primeira da República. O governo constitucional de Vargas caracterizou-se pelo pluralismo político e pela política de descentralização do poder na esfera do executivo? Muito pelo contrário. As ideias liberais triunfaram no governo constitucional de Vargas, tendo prosseguido em franco desenvolvimento durante o Estado Novo de 37. Será que foram as ideias liberais ou as ideias totalitárias? E aí? Aí, basicamente, o professor já respondeu para vocês, né? A questão correta é a letra C. A referência dos Estados Unidos foi a referência da Constituição de 1891. Mas elas não seriam mais o modelo para essa nova Constituição. Essa nova Constituição, ela buscava um Estado forte, buscava um Estado soberano, com base... Olha aí, eu coloquei um pequeno texto para vocês. A Constituição de 91 foi claramente inspirada no modelo norte-americano, particularmente em termos de organização do Estado, federalismo e a divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá? Naquele momento, o Brasil tentava se afastar do modelo monárquico e, ao estabelecer uma república, encontrou no sistema dos Estados Unidos um exemplo a seguir. No entanto, na década de 30, o contexto político e ideológico era bastante diferente. A Constituição de 34 foi formulada em um cenário de crise econômica, polarização política e crescimento de ideologias autoritárias na Europa, como o fascismo e o nazismo. Nesse período, os Estados Unidos já não era visto como um modelo ideal. A tendência no Brasil, como em vários outros países, foi de fortalecer o Estado central e, eventualmente, adotar o regime mais autoritário, culminando no Estado Novo de 1937. Assim, o culto ao Estado forte, mencionado por Villa, era um reflexo dessa mudança de inspiração, passando das ideias liberais americanas para ideologias europeias totalitárias da época. Ok? Olha o que o texto traz para vocês, a explicação disso aí. E agora, a mão na massa. O que nós temos de mão na massa aqui? Debate simulado, Tribunal Popular sobre o governo Vargas. Olha o que vocês irão fazer, gente. Proporcionar uma compreensão crítica e reflexiva sobre a política de Getúlio Vargas durante o Estado Novo, abandonando tanto aspectos positivos quanto negativos, por meio de um debate estruturado em formato de julgamento. Vocês vão colocar... Olha o que eu fiz aqui para vocês. Eu vou fazer vocês colocarem Getúlio Vargas no banco dos céus nesse debate. Por quê, alunos? Vocês vão ser divididos em três grupos aqui. Vocês serão divididos em 3 grupos. Um grupo será o grupo de acusação. Outro grupo será o grupo de defesa. E o terceiro grupo será o júri, que vai julgar entre acusação e defesa. E agora? Getúlio Vargas foi um bom ou foi um mau governo? Quem decide é vocês. Volta aí na tela aí, meu diretor.
Divida a turma em 3 grupos principais, ou conforme critério do professor presencial. Acusação. Este grupo será responsável por reunir argumentos contrários ao governo Getúlio Vargas durante o Estado Novo, tá? O Estado Novo, 1937 a 1945, Estado Novo. Focando em temas como repressão política, censura, centralização do poder e falta de democracia. A defesa, o que a defesa vai fazer? A defesa, esse grupo irá preparar uma defesa a favor de Getúlio Vargas, destacando suas políticas populistas, a criação da CLT, o incentivo à industrialização e sua aproximação com a classe trabalhadora. E o júri? O que o júri vai fazer? Este grupo será formado por alunos que irão observar o debate, analisar os argumentos de cada lado e, no final, tomar uma decisão sobre o julgamento do legado de Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Eu só estou querendo do Getúlio Vargas o Estado Novo, tá? O período de 1937 a 45. Não quero de 1930 a 34 ou de 34 a 37, só de 1937 a 45. Então, cada grupo, acusação e defesa, terá um tempo determinado para a realização da pesquisa, organizando seus argumentos e estudando fatos históricos relevantes. Eles podem usar livros, artigos, vídeos e outras fontes históricas para embasar suas falas. Podem também usar as aulas da mediação tecnológica, aulas sobre Getúlio Vargas, aqui que eu separei para vocês, tá? Vocês podem ir lá e acessar as aulas da mediação tecnológica. Desenvolvimento do debate. O debate será estruturado como tribunal simulado, em que a acusação apresentará seus argumentos contra o governo Vargas e suas políticas. E a defesa irá debater com argumentos favoráveis. Os grupos devem se organizar para apresentar provas históricas, dados, citações de historiadores, imagens, documentos, e fazer perguntas cruzadas. Por exemplo, a acusação pode questionar a defesa sobre o efeito das repressões políticas, enquanto a defesa pode indagar sobre os avanços trabalhistas. O júri popular, durante esse debate, o grupo de júri deverá fazer anotações e observar o desempenho dos alunos do grupo. Eles terão a responsabilidade de avaliar quais argumentos foram mais persuasivos, levando em consideração a apresentação dos fatos e a consistência dos argumentos. Veredito: no final do debate, o júri se reunirá para deliberar e emitir um veredito sobre o legado de Getúlio Vargas durante o Estado Novo, justificando sua decisão com base no argumento ouvido. E aí, a discussão e reflexão final, gente. Depois do júri, der seu veredito, abra uma discussão geral com a turma sobre os seguintes pontos. Como as políticas de Vargas afetaram o Brasil a curto e longo prazo? O que podemos aprender com o governo Vargas sobre as relações entre populismo e autoritarismo? Vargas foi, em última análise, um defensor do povo ou um ditador oportunista? Como o debate revelou a complexidade da análise do período histórico controverso? Então, aí é com vocês, aí estão os recursos necessários, a defesa e a acusação, ou sugestões de temas aí. Meus queridos, agora é com vocês. Sejam criativos, sejam participativos. Estudem sobre isso, que vocês vão adorar a atividade. Até a próxima aula.